Então, pessoal, nós vamos falar da saúde, ambiente, a vigilância em saúde e um pouco assim qual é o papel do geógrafo nesse trabalho da vigilância em saúde, né? É o que a gente vai tratar. E eu não vou seguir todos os slides à risca, depois você olha os slides que eu pus. É uma fonte de consulta para essa discussão. Sempre nas aulas, nós recapitulamos alguma coisa que foi dita na aula anterior, né? E na aula anterior nós falamos da importância do SUS, né? E isso é uma coisa que nós, como professores de geografia na escola, né, a gente tem que ajudar o aluno, o cidadão brasileiro, a entender a importância da saúde, do investimento público que existe no Brasil, e que coloca o Brasil num seleto grupo de 7 países que a gente comentou na aula passada. Não é em qualquer país do mundo que você tem um sistema público universal como o SUS. Então, a gente fez essa defesa, está lá na aula do YouTube, para quem quiser rever ou assistir. Aqui eu trouxe alguns outros dados que mostram a importância do SUS, né? Ele pode ser considerado o maior programa de inclusão social do mundo, né? Que é o Brasil com 220 milhões de habitantes, o tamanho do país, né? E como é um sistema universal, então você vê, tem 1 bilhão de atendimentos básicos por ano. Atendimento lá na atenção da família ou da unidade básica de saúde. Você tem 220 milhões, aproximadamente 4, 5 atendimentos por habitante, né? Tem gente que nunca vai, né? Tem outras que vão mais. Mas olha só, 152 milhões de vacinas por ano. Então, a cobertura das vacinas infantis, sarampo, catapora, tuberculose, né? E essas vacinas aí de gripe, enfim. Então, tudo gratuito. 600 milhões de consultas por ano, né? 11 milhões de internações, você tem 6 mil hospitais, em 6 mil hospitais, que é o sistema público, né? E a gente tem visto na pandemia que se não fosse esses hospitais, né? Que muita gente que paga Unimed, paga medicina de grupo, né, na hora que aperta, na hora de uma UTI com respirador, se não tiver outro lugar, é lá no hospital público que vai ser atendido, né? Então, a gente já comentou que tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que o cara prefere morrer na sarjeta do que ter que ser internado, porque se ele é internado, ele sai de lá com uma dívida gigante. Ele tem que pagar, né? O sistema não é público. Bom, 10 milhões de ultrassons, 1 milhão de tomografias, 9 milhões de sessões de hemodiálise, aí o pessoal com, né, problema de renais, né, insuficiência renal, diabetes, né? Precisa fazer a limpeza do sangue. 23 mil transplantes de órgãos e tecidos, né? Então, é público. Você tem um transplante de rim, de fígado, coração, né? Não tem no mundo um negócio desse tamanho, tá? Então, a gente falou do SUS. E tem essa dimensão política, né, do SUS, porque além da descentralização, porque o, o processo de implantação do SUS, você empoderou os municípios, né? Para que o município receba a verba federal, ele tem que criar e botar em funcionamento os conselhos municipais de saúde, que tem a participação de moradores, representantes da sociedade civil, né? Então, é um, é um espaço de participação, de uma democracia participativa muito importante, né? Bom, então, isso a gente falou na aula passada, então, a importância, né, do SUS, e
e o que seria, então, a organização do sistema numa base territorial, né? Agora, hoje nós vamos falar, então, da saúde e ambiente e o sistema de informação, né, que está organizado para fazer a vigilância, o monitoramento dos problemas que existem, né? Como a gente comentou, às vezes você trabalha numa escola e a escola está no mesmo quarteirão, está do lado lá da unidade básica de saúde, mas os dois serviços não se conversam. Então, você tem lá, às vezes, uma enfermeira muito dinâmica, né, que trabalha lá na unidade básica de saúde, e que podia ser uma parceira sua, como professor de geografia, né? Bom, então, pessoal, eu pus essa imagem aqui para mostrar, né, como o evento, que é uma doença, do ponto de vista da informação, né, você pode pensar como se fosse um iceberg, assim. Tem uma parte submersa que não é identificável, né? Então, a gente estava comentando aí a situação do Williams, né? Williams, cadê o povo aqui, hein? Deixa eu fechar isso aqui. Gente, é tanta coisa que eu tenho aberto aqui que eu não sei onde. Aqui. Né? A gente estava falando do Williams e aí, possivelmente, ele é suspeito, está com sintomas de Covid, né? Mas pode ocorrer essa situação aqui do iceberg, né? Ele está em casa, ele não vai precisar ir até o hospital, né? O serviço está bem, está segurando a onda, e essa informação não será registrada, né? Então, isso a gente tem que ter clareza que quando eu estou diante de uma informação, eu tenho toda uma realidade por trás dessa informação que às vezes não é revelada, né? Então, o mapeamento, o trabalho da geografia pode ajudar a compreender, né, um problema, às vezes, mesmo tendo dados insuficientes. Na ponta do iceberg, a gente tem as mortes, porque tem dois episódios que as informações têm melhor qualidade, tá? Tem duas informações. Uma é quando você nasce e a outra é quando você morre, né? Porque a criança nasceu, praticamente hoje é 99,9% nasce no hospital, não nasce em casa, tá? Tem alguém aqui que é filho de parteira? Não. Tem alguém? Nasceu num sítio? Ou conhece alguém? Seu pai, seu avô, algum parente? Que, que a mãe deu à luz nas mãos de uma parteira? Tem alguém? Não, né? Se eu fizesse essa pergunta lá no sertão do Cariri, lá na beira, uma comunidade ribeirinha do Amazonas, teria mais casos, né? Mas praticamente, como eu falei, 99,9% das crianças nascem num hospital. E ao nascer num hospital, não sai, a criança não sai do hospital. Se o pai não vai no cartório, tem que fazer a certidão de nascimento, o registro, para que o hospital dê alta e a criança vai para casa, certo? Então, nasceu. Essa é uma informação que quase 100% de quem nasceu tem a informação no DataSUS, por exemplo. E a segunda informação da nossa vida que vai estar registrada é o atestado de óbito, né? Então, você não consegue liberar o corpo, fazer o enterro, sem ter o atestado de óbito. O atestado de óbito, assim como a certidão de nascimento, eles são documentos registrados no cartório, né? E o cartório, no final de cada mês,
ele tem que mandar para a Secretaria da Saúde, para o Ministério da Saúde, essas informações, né? Então, pessoal, o episódio morte é uma informação que ajuda a gente a compreender alguma doença, né? Então, nós estamos falando aí, por exemplo, do Covid, né? Existem muitos casos subnotificados. Então, o exemplo do William, que a gente está pegando para Cristo hoje, ele é um suspeito. Se ele está com Covid, o sistema nunca vai saber, não está registrado. Então, percebe? Ele é um caso subnotificado. Ele não é um caso notificado, que é o que está aqui. Né? Então, quando a gente quer analisar um problema de saúde, a gente vai usar o óbito, vai usar a internação, casos notificados, porque eu estou aqui nessa ponta do iceberg, né? Mas a gente tem também as formas atípicas, né? Então, no caso da Covid, existem 80% dos casos são assintomáticos. Então, o cara não sente nada, ele nem sabe que está com a Covid, né? Então, difícil pegar esse cara aqui, que ele é um assintomático, né? Bom, você tem um monte de gente que não busca assistência médica, ele não vai para o hospital, não vai para o serviço. Portanto, eu começo a perder. Aí eu vou entrando debaixo d'água aqui no iceberg até ser toda uma realidade que a gente não conhece. Portanto, essa é a principal questão que a gente deve pensar como professor. A informação que eu tenho, ela me ajuda a compreender a realidade e o que ela esconde também. Então, ela mostra e ela esconde, né? É o que a gente vai tratar aqui. Bom, e por isso que eu perguntei para vocês, eu fiz a pergunta lá na página, né, sobre o que é a saúde para você, tá vendo? Então, não sei se vocês estão vendo como eu enxergo o que vocês mandaram, ó. Tem 15 entregues. Então, tem gente que pode ter mandado, mas eu não consigo enxergar aqui. E é isso que a gente vai ter que ver agora, ó. Eu acabei de mandar, vê se eu mandei no lugar certo aí, professor. O Diogo, você mandou? Deixa eu ver aqui. Acabei de mandar, só não sei se eu coloquei no lugar certo. Coloquei em comentário particular, sei lá. Então, Diogo, por exemplo, o seu comentário está aqui, mas ele está no lugar errado. Porque isso precisa mandar para. Isso que eu quero que vocês me ajudem. Quem fez Rabi, por exemplo, também colocou no lugar errado. Então eu preciso. Deixa eu voltar aqui. Cadê atividades? Que é saúde. Atividades. Agora eu entendi, professor. Desculpa, agora eu entendi como é para fazer. Então Porque tem explica, dois lugares para escrever. Eu acho, né, que eu entendi, assim. o Rabi. Tem um lugar onde você vê... Eu vou explicar, peraí. Tem um lugar onde você vê comentários, 2 comentários da classe, e abaixo tem sua resposta visível para outros alunos, não sei. Aí tem digite sua resposta, e quando você clica nos 2 comentários, tem adicionar comentário da turma. Então, são esses 2 espaços que dá para escrever. Eu vou escrever de novo aqui. Escreve no outro para ver. Abaixo. Tá, vou escrever, peraí. Escreve no outro para ver. Porque, tá vendo, pessoal, que eu preciso das respostas aqui, sabe por quê? Porque aqui, ó, eu vou abrir, por exemplo, o da Natália.
Então, Natália, saúde é o bem-estar mental e físico. Eu posso fazer um comentário para ela aqui. E isso fica só para eu e ela, ó. Tá vendo? Então, dos 40 da turma, tem 15 que mandaram para mim. Então, eu preciso aqui. Por que que isso? Veja, por que que isso aí, eu estou insistindo nisso? Porque depois, quando chegar lá em agosto, vocês vão olhar aqui, ó, atividades. E ué, cadê? Aqui tem do raciocínio geográfico. A gente já teve 2 atividades, tá vendo? Raciocínio geográfico e o que é a saúde para você. E eu estou dando uma nota. Mas lembra que a gente combinou que esse material você vai usar para dar uma nota de autoavaliação para você. Você vai falar, olha, então, dos trabalhos que tinham, 10 trabalhos, eu fiz 7 trabalhos, o Raul me avaliou assim, assim, assado. Então, a minha participação na aula tal, e você que vai atribuir a sua nota de autoavaliação. Então, eu quero que todas as atividades estejam no sistema aqui, é uma memória. Entenderam? Então, eu acho que agora deu certo o Diogo e a Raab, quer ver? Porque tem 17 agora. Mostrar todo. Professor, são comentários para escrever. Tipo, tem como você escrever clicando nos 2 comentários da classe. Aí tem como escrever e em cima tá sua resposta visível para outros alunos e abaixo tem adicionar comentário particular. Eu vou enviar esse print para a sala, mas... Eu quero um comentário particular. Eu quero comentário particular. Eu quero fazer um comentário só para você. Não quero que a turma veja que eu vou comentar para você. É isso que eu estou tentando ver aqui, tá? Então, quem conseguir, quem entender isso, e a Rabi vai mandar um print e vocês se ajudam. Tudo bem? Então, pessoal, eu estou aqui nessa parte sobre a doença, com essas características, né? Mas o tema de hoje não é a doença, é a saúde. Né? Então, qual é a relação da saúde com a doença? Né? Então, tem uma discussão de um conceito. O que é saúde para você? Então, eu vou interromper aqui, porque eu vou ler algumas frases que vocês escreveram, né, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, tem gente que escreveu assim, né? Bom, a Natália, que eu já li, saúde é o bem-estar mental e físico. É o bem-estar mental e físico. Outra pessoa escreveu assim, que a saúde é o equilíbrio e a harmonia do organismo, do ser vivo, seja físico ou mental. Então, a ideia de equilíbrio e harmonia do organismo, do ser vivo. Outra pessoa escreveu que a saúde é um conjunto de condições que envolve o bem-estar físico, emocional, psicológico. O outro é o bem-estar e equilíbrio. De novo, a saúde é um estado de bem-estar. Outra resposta é uma pergunta muito complexa. Envolve saúde mental, qualidade de vida, qualidade nutricional. Bom, a saúde é estar bem seguro quanto ao equilíbrio físico, mental e ambiental. Né? Alguém disse que a saúde é a qualidade de vida. Seria sinônimo de qualidade de vida. Aí temos que é o estado de equilíbrio entre corpo e mente. Estado de saúde mental e físico. Tem uma resposta que é assim, saúde é ausência de doença, mas não somente isso. É o conhecimento e a valorização de saberes tradicionais. Estabelece uma relação harmônica entre o ambiente, o sujeito e a saúde.
Então, de novo, a ideia de equilíbrio, de harmonia, né? Saúde é o bem-estar físico das pessoas. Sensação de equilíbrio e bem-estar físico, né? Então, eu pergunto para vocês, a partir dessa pergunta, a pergunta que eu fiz, o que é saúde? Qual é a ideia que predominou? Que concepções de saúde vocês acham que comparecem na turma? Fale um pouquinho aí. Quem gostaria, pede a palavra. Se manifesta. A palavra harmonia aparece muito nas respostas, né? Equilíbrio, harmonia. Sim. Me parece que tem duas concepções fortes. Essa ideia do... Quer dizer, porque a doença é um desequilíbrio, né? Então, o restabelecimento da saúde passa por essa busca dessa harmonia, né? Então, eu diria que tem uma visão aí holística, ecológica, né? E apareceu bastante a ideia da saúde como bem-estar. É um estado de bem-estar, né? São duas concepções um pouco diferentes, né? Essa ideia de que a saúde é um estado de bem-estar, como se fosse algo a ser alcançado, né? Você chega num estado de bem-estar e isso tem relação com a definição da OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Porque a OMS foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela é de 1948. E aí ela logo com a sua criação... Peraí, gente. Falta desligar o computador aqui. Bom, logo com a sua criação, ela veio com essa definição, que a saúde é o estado, saúde é o estado, né, de bem-estar físico, mental, e social, coisas assim. Biopsicossocial, né? Mas a ideia de estado de bem-estar, né? Bom, então essas concepções têm gerado muito debate. Não há um consenso que é saúde. É isso que eu queria chegar, né? Não há um consenso que venha a ser saúde. Muitas vezes a gente pensa que quem entende de saúde é o médico. O médico ele é formado para cuidar de doença. Dependendo da especialidade do médico, né, é uma topeira. O médico é uma topeira. Um cara completamente bitolado, assim. Dependendo da especialidade, né? Então, ele não tem a visão holística que estava falando o Williams, porque ele é altamente especializado numa certa concepção, né? Como eu disse, depende da formação do médico. O nosso grande parceiro nessa discussão, o geógrafo tem como grande parceiro o epidemiólogo, que é o médico de esquerda, o médico, né? O cara entra numa faculdade de medicina e resolve, né, trabalhar na saúde pública, ele vai olhar para uma visão holística ou seja, ele não vai ficar rico com a medicina. Pensa. Então, o cara entrou naquele curso que tem 350 candidatos por vaga, né? Papai pensou que agora meu filho, né, vai virar médico, vai casar com uma outra, a filha do fazendeiro, vai ficar rica e tal. E ele resolve fazer epidemiologia, né? Então, é um grupo minoritário dentro das faculdades de medicina brasileiras, né, que são altamente elitistas, né, de classes sociais, né? Professor, quem faz graduação de saúde pública também pode se especializar em epidemiologia?
Não, são duas coisas diferentes, né? O epidemiologista é um médico, epidemiologista, né? É uma área dentro da medicina. Então, ele fez a faculdade de medicina. Agora, criaram uns cursos de graduação, né? Na Faculdade de Saúde Pública tem um curso de graduação em saúde pública. Quem é esse cara? Ele não é um médico. Então, ele é um sanitarista, ele, ele vai trabalhar na gestão, né, dos serviços de saúde, né? Então, essa é uma figura de um sanitarista que chama, diferente do epidemiologista. Não é um médico, né? Mas também é alguém que vai mexer com a área da saúde, mas o objeto dele, né, é um cara assim que parece um geógrafo, né? Porque é o cara que vai fazer a crítica da sociedade, ele, ele é contra-hegemônico, né, vamos dizer. Porque como eu estou dizendo, a Faculdade de Medicina você tem um pensamento conservador, aquela ideia de que do status social, né? Vocês viram? É que vocês estão fora de Prudente. A gente tem uns bafão para contar aí, umas fofoquinhas que vocês não imaginam. Porque teve formatura da medicina da UniOeste, né? Vocês sabem que... Aí eu vi o auge, pelo menos. Então, você viu a polêmica, porque assim, não pode ter formatura na pandemia presencial, né? E aí você acha que a pedagogia teve formatura? Você acha que o curso de história na UniOeste teve formatura? Não teve. Mas os doutores, né, curso mais importante da faculdade, eles fizeram a formatura deles, né? Teve a formatura de medicina, né? Então, você tem um tratamento diferenciado dentro da própria universidade, né? Um susto com os rojão aqui, professor. Oi? Ele veio o susto com os rojão que estouraram. Pois é, a cidade estava cheia de pais. Eu vi um vídeo, o pessoal reunido na frente do HR para tirar foto de preto. Pois é. Agora, vocês sabem, vocês que estiveram aí em outros anos, o AUE, que acontece numa cidade do tamanho de Presidente Prudente, na semana de formatura da medicina. Porque não tem vaga em hotel, não tem restaurante, não tem vaga em restaurante, não tem cabeleireiro, sei lá o quê. É um evento que movimenta a cidade inteira. Comércio, né? Hotéis, vagas em hotéis, restaurantes, institutos de beleza, TTT, o baile deles que é uma loucura, de dinheiro que rola, né? E, bom, e esses caras, eles fizeram campanha contra o Mais Médico, né? Eles se implicaram com a presença dos médicos cubanos no Brasil, né? E as vagas estão lá, não foram preenchidas, né? Porque o programa era para levar médico para lugar que nunca teve um médico. E os médicos cubanos, Faculdade de Medicina de Havana, que eu conheço, eu fui lá. Quer dizer, os caras são formados para se enfiar no meio do mato, onde o povo precisa de assistência médica, né? Então, no Brasil tem disso, né? Você tem lugar, né? Por exemplo, o mocinho bonitinho, que acabou de se formar e é chamado de doutor, ele não é um doutor, não fez doutorado, ele não é doutor. Então, o seu doutor não quer sair de Presidente Prudente, ele não quer sair lá da Avenida Paulista, e o papai já tem clínica do lado do Hospital Sírio-Libanês, ele não vai sair para ir lá para o norte do Mato Grosso, atender comunidade indígena. Aí não vai sair. Então, nós temos uma concentração, né, do corpo técnico, as especialidades, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, no centro-sul do país, e isso falta, né, em outras regiões. A ideia do Mais Médico era para cobrir isso daí, né? E os caras eram contra porque era uma questão ideológica. E porque isso tira lugar do médico brasileiro. Mentira.
né? Nós temos aí 1.200 vagas não preenchidas, em um lugar que tinha um médico que ia lá atender num quilombola, numa aldeia indígena, né? Então, essa ideia de que o médico é que sabe o que é saúde é uma bobagem, é uma visão ideológica, né? Então, é por isso que eu pedi para vocês que concepção que vocês têm, e porque o que é a saúde, a escola, o professor de geografia, a geografia tem que contribuir para entender o que é a saúde, né? Tem uma definição que foi colocada aí, bonita, porque tem os saberes populares também. Eu falei da parteira, né? A gente tem o raizeiro, o cara que conhece a planta no meio da mata para resolver uma série de problemas. Então, tudo isso é saúde, faz parte da saúde. Então, a saúde, né, envolve várias concepções que estão em disputa. Mas como nós estamos falando de saúde e ambiente, envolve essa discussão de como a vida criou as condições para a evolução da própria vida, né? Essa visão mais holística, da harmonia, do equilíbrio, que alguns de vocês falaram também, né? Mas é preciso rever os conceitos. Foi por isso que eu pus aqui uma frase do Naumar de Almeida Filho. Quem é o Naumar? Naumar, ele é um epidemiologista da Universidade Federal da Bahia. E ele virou reitor da universidade. É um dos poucos brasileiros, pesquisadores brasileiros, que são lidos em outras línguas, né? Naumar é lido na Inglaterra, né? O médico britânico quer ler as coisas que o Naumar escreve. Então, a gente, como nós somos uma colônia acadêmica, né? E a gente acha que é mais chique a internacionalização, falando inglês, né? Internacionalização é falar inglês e ir para os Estados Unidos e para a Inglaterra, né? E os caras estão um pouco se lixando com a gente. Então, são raríssimos os casos, a gente pode contar, talvez, nos dedos das mãos, quais são os pesquisadores brasileiros que são respeitados no exterior e que pesquisadores de outras línguas querem ler o que a gente escreve. Naumar de Almeida Filho é um deles. O Milton Santos é outro, traduzido em 14 línguas. Né? Aí você tem o Paulo Freire, como a gente já comentou, né? Que a Pedagogia do Oprimido então, entre os 10 livros mais lidos no mundo. Mas, se você for contar, né, tem o Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, que é um livro importante, o Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, dá assim 5, 10, que tem essa respeitabilidade, né? Ou seja, produzindo uma ciência decolonial, uma ciência que tem as nossas concepções como centralidade, né? Bom, e o Naumar, ele tem um artigo que eu gosto muito, e é citado lá nos textos que eu deixei para vocês. Ele fala assim, ó, o conceito de saúde constitui um dos pontos cegos da ciência epidemiológica. Quer dizer, é o epidemiologista, é o Naumar, o baiano da Federal da Bahia, que vai dizer o seguinte: nós médicos não sabemos o que é saúde. A gente sabe o que é doença. Então, a saúde, ele é um campo, né, que diversas áreas do conhecimento podem ajudar a construir. A geografia é uma delas. Por isso que eu ponho aqui, o que a saúde
ambiental ensina para a geografia. Então, isso é uma coisa que nós vamos trabalhar nas aulas, né? Esses problemas da realidade, né? De forma que são problemas de saúde que nós vamos trazer para dentro da escola, ou o próprio problema de saúde que está dentro da escola, só não enxerga quem não quer ver, são problemas que impõem a nós uma maneira de pensar geográfica. É isso que a gente tem insistido desde a primeira aula. Tá? Então, eu vou parar aqui falando com esse último slide aqui. Quando a gente fala assim das informações em saúde. Né? E na aula passada, a gente trabalhou a ideia de que se eu não conseguir localizar essa informação no espaço, né? Essa informação em saúde ela não é geográfica. Tá? Então, um grande desafio, e o geógrafo tem ajudado nisso, é melhorar os bancos de dados. Então, como é que eu pego o dado do registro que a gente viu lá do iceberg, né? Eu tenho o óbito, eu tenho o nascimento, eu tenho o caso notificado, uma série de coisas assim, mas eu ajudo a melhorar o registro do endereço, para botar no mapa. Então, o pessoal que se propôs a fazer o mapa da dengue, o mapa da Covid, né, que está convidado o Kaique está organizando a lista aí, né, Kaique? Sim, tá anotado aqui já. Anotado aí. Então, né, então, por exemplo, nós vamos discutir essas questões. Então, a gente recebe da Vigilância em Saúde do município uma planilha em Excel e que tem os endereços. Então, como é que eu vou geocodificar isso? Como é que eu vou conectar uma planilha numa base cartográfica digital e gerar um mapa, né? Um mapa da dengue e da Covid. E a nossa pergunta vai ser como que um mapa está se sobrepondo ao outro. Eu quero saber em que bairros de Prudente que teve dengue está chegando a Covid. Essa é uma questão que a gente está trabalhando para ajudar o serviço. Né? Bom, então, pessoal, esse fluxo aqui da informação em saúde, que eu retirei desse Guia de Vigilância Epidemiológica 2002. Ó. Então, vamos imaginar a situação aqui. Eu tenho uma população infectada. Tá? E o assunto da moda que é Covid. Está infectado de Covid. Pode estar infectado de outros problemas. Já vários outros problemas de saúde que tem. Vamos pegar o da Covid. Então, tem duas possibilidades. Você tem um indivíduo sem sintomatologia clínica. O cara não sente nada, mas ele está infectado. Né? E que isso parece ser 80% de quem está infectado de Covid. E esse é um problema, porque o cara não sente nada, ele acha que não tem que usar máscara, pode ir para tudo quanto é lugar, e ele está infectando outras pessoas sem saber, não é isso? Mas, muito bem, se ele não tem sintomatologia clínica, ele está fora, o sistema não capta. Então, eu já tenho um monte de gente que ficou de fora, tá certo? Aí vai seguindo lá. Bom, aí o indivíduo que está com sintomas, então, o que a gente estava vendo com o William aí, febre, diarreia, perde o paladar, dor de cabeça tensa, cansaço, dor no peito. Então, você tem uma sintomatologia. Mas essa sintomatologia não molesta o indivíduo. Então, o William não está incomodado com isso daí. E, inclusive, a recomendação dos epidemiologistas é que Williams da vida fiquem em casa. Não é para ir para o hospital, porque em Campinas, 100%
das vagas estão ocupadas. O William vai atrapalhar. É melhor ele ficar lá. Ué, apitou alguma coisa aí, gente. O que será que... Eu não estou enxergando os comentários. Será que tem algum... Sei. Ficar em casa. O João Lucas me mandaram ficar em casa. Porque o João Lucas teve algum sintoma? Você é Oi, suspeito? professor, boa noite. Eu tive no começo da semana, eu fiquei com falta de ar também, dor no corpo, coriza. Aí já fiquei em choque, né, porque eu sou fumante diabético. Você é grupo de É, risco eu altíssimo. sou, né? Aí eu parei até de fumar cigarro, com medo de morrer. Vai fazer uma semana que eu não fumo. Você deve Mas, estar num mau humor, hein? nossa, você não imagina. Ah, aí, Tendo até as paredes aqui da casa da minha mãe. Vou voltar para faculdade uns 10 quilos mais pesado. Mas, enfim, eu fui lá num pronto atendimento aqui em Araçatuba, né? Ali na avenida. Numa avenida importante aqui. Aqui eles estão fazendo tipo uns hospitais de campanha também, né? Uns que ficam fora, né? sim. Fora do hospital em si. Aí tirei chapa do peito, tomei injeção, aí eu passei pelo médico e tudo. E aí, assim, eles me deram remédio pra tudo, sabe? Me deram remédio pra tudo. Pra falta de ar, pra dor no corpo. Me deram corticoide, me deram um monte de coisa. E falaram, você só sai da sua casa se você estiver morrendo. Basicamente foi isso. Tenta, tudo que você estiver conseguindo controlar dentro da sua casa, você fique dentro de casa. Sim. E daqui a alguns dias a vigilância epidemiológica vai entrar em contato com você para marcar o teste. Eu tomei todas as medicações, depois de 2 dias assim eu melhorei. Eles E foram tô lá? mantendo isso. Eles foram? Eles me ligaram ontem à noite. Aí falaram para eu ir num UPA aqui na Avenida do Moarama, que é perto de casa, amanhã às 8 da manhã para eu fazer o teste da Covid. Depois você me conta se vai dar positivo. Porque esse problema Tá. do teste é complicado, porque os testes, dependendo do teste, rápido. Porque uma coisa é o teste molecular, tá? É o CGR. Agora, o teste rápido, se deu negativo, você tem um falso negativo, 50% de erro. Se deu positivo, você já sabe que teve. Se deu negativo, dependendo do teste, não quer dizer nada. Então, e aqui o negócio tá louco, né? Araçatuba tá aparecendo tipo 40 e poucos casos por dia, assim. É. E quando eu fui lá no hospital, o rapaz tinha me falou, ó, só hoje aqui passaram 20 confirmados, sabe? E aí você fica nessa também, porque você tá mal dentro de casa, você não sabe se é pior você sair ou ficar, entendeu? Porque, pô, você vai pro hospital, mano. Porque minha mãe que ficou desesperada, né? Ela queria me levar de qualquer jeito. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, se a gente sair, vai ter que ficar aqui depois socado mesmo. Tipo, não vai ter como fazer nada, nada, nada. Aí Não, ela falou, mas é melhor ir, né? Aí fomos e aí você tem que assinar um papel, uma documentação, colocar o teu nome, que você vai ficar 14 dias de quarentena dentro da sua casa, com o nome das pessoas, CPF de todo mundo que mora na sua casa, etc e tal. E então, foi isso. Em casa eles falaram que iam acompanhar a gente. Também tivemos que ficar 14 dias e eles ligaram em casa falando que eles iam acompanhar a gente, ficar ligando sempre para ver quais eram os sintomas, como estava indo as coisas. então você veja, qual é a recomendação? Quanto mais ficar em casa, está desafogando o hospital para os casos mais graves. Esse que é o grande drama, né? Que as pessoas não conseguem entender. Eu estou cansado de explicar na imprensa, o pessoal vem, porque vem essa palhaçada, o próprio ministro-general, que não entende nada de saúde, ele mesmo falou, morre muito mais gente de câncer, de problemas cardíacos, do que 60 mil casos de Covid. Né? De câncer morre 200 mil, 300 mil no Brasil, né? Só que são dois problemas de natureza diferente. A morte cardíaca, de câncer, ela é crônica. Então, a gente sabe mais ou menos, por ano, que vão morrer 300 mil pessoas, ano. É uma doença que tem um padrão. Numa pandemia, o grande problema é o crescimento exponencial.
e impacta o hospital, porque todo mundo ao mesmo tempo para ser atendido, né? Então, essa que é a política. Mas você veja, então, que na nossa turma aqui, nós temos a Raab, o João e o Williams, né? Que estaria numa situação assim, de sintomatologia que não chega a molestar o indivíduo, né? Talvez o caso do Williams. É um desconforto, né, professor? É uma coisa que, provavelmente, se não tivesse acontecendo o que está acontecendo, ninguém iria se importar, a gente ia passar batido, né? Exatamente. Então, você tem um sintoma, mas dá para aguentar a barra sozinho. Essa que é a ideia. Vai para o hospital o cara que não está mais conseguindo respirar, que é um caso mais grave. Então, aí, ó, sintomologia molesta o indivíduo. Então, você veja, o caso do João, se eles não forem fazer o teste rápido, é mais um caso que não vai entrar no sistema de informação. Então, nós estamos pegando todo mundo que vai ficando de fora, tá certo? Eu já tenho o assintomático que ficou de fora. Aí tem o sintomático, como o João, que não está segurando a barra, e se a coisa apertar em Araçatuba, não vão visitar o João. E não tem que visitar o João, porque tem que cuidar dos casos mais graves. Se o teste rápido não vai nem ser feito. Dane-se, entendeu? É assim que funciona, numa pandemia. Tá? Então, fique em casa. A sintomologia molesta o indivíduo. Então, aí, ele não consegue assistência médica ou ele solicita atenção médica, tá certo? Ele consegue acionar. Então, você já tem o outro problema. Com o colapso sistêmico, que está quase já ocorrendo em Campinas, que ocorreu em Manaus, ocorreu em Fortaleza, a coisa mais triste do planeta, né? Eu vi lá uma senhorazinha de 80 anos, 2 dias sentada numa cadeira, com falta de ar, e não tinha leito para ela. Então, ela não conseguiu acessar o sistema. Morreu na porta, né? Então, você tem um monte de gente. Vocês viram, gente, o dado impressionante que 40, porque são 60, quase 70 mil mortes, né? Já chegou a 70 mil, acho. 70 mil mortes, 40% dessas mortes morreu em casa. 40% morreu em casa. Então, isso é a pandemia que nós estamos falando. Porque eu estava dizendo que, assim como nascer, 99% nasce em hospital, morrer, tá, numa situação normal, morre no hospital. Essa coisa de morrer em casa, ou morrer num caminho, né, sem ter a última assistência, é uma coisa do passado, mas num momento de pandemia, não. 40% morreu em casa. Então, é gravíssimo isso. Quer dizer, ele morreu sem atendimento, né? Bom, aí solicita atenção. Aí tem duas saídas aqui. Não se estabelece a suspeita, também está fora. Deu negativo, quadro inconcluso, porque você tem análise clínica também. Por isso que eles tiram raio-x do pulmão, vai olhar as feridas no pulmão e outros sintomas que o médico sabe falar, ó, clinicamente é Covid, mas laboratorialmente inconcluso, deu negativo. Então você tem esses casos que não se estabelece a suspeita, está fora do registro. Aí estabelece-se a suspeita, né? E você tem o caso notificado e o caso não notificado, né? Então você veja como eu estou insistindo nisso porque nós vamos lidar com dados, né, de saúde, e esses dados eles passam por toda essa filtragem, então um monte de situações foi ficando para trás, né? Isso não quer dizer que nós, geógrafos, não podemos concluir algumas coisas. Eu já comentei que foi o que ocorreu com o meu trabalho, né? Porque mesmo com
Eu só usei casos notificados, que é esse finalzinho aqui, ó. E tem um monte de subnotificado. Mas quando a gente colocou dentro de um mapa, a gente conseguiu identificar uma estrutura espacial, que é essa questão de ele estava se espalhando das cidades maiores para as menores, né? Aí a gente viu, relacionou isso com a rede urbana, com a hierarquia urbana, e pôde prever um processo que foi ocorrendo, de fato, no estado de São Paulo. Aí gerou todo o interesse pela pesquisa, né? Vai virar um grupo, né, de já com anticorpos. Não vamos precisar nem tomar a vacina, que já tiveram. Tem esse lado bom da história. Bom, então, pessoal, você veja que, para concluir aqui, quando a gente fala saúde e ambiente, né, a população infectada, ela está lá no ambiente, né? Um ambiente urbano, que, no caso do Covid, né, que tem pessoas infectadas convivendo com pessoas suscetíveis, né? Aí eu envolvo esses processos imunológicos. Porque, assim, dentro de uma sala com 40 alunos, você tem uma pessoa infectada. Agora, tem alguns que são infectados, outros não são. Por quê? Quem sabe me dizer isso? Ah, Professor, o senhor pode repetir a pergunta que travou, eu não consegui ouvir. Por favor. eu estou dizendo assim, que numa sala de aula, 40 alunos, você tem uma pessoa infectada. O William veio de Campinas infectado, aí vai para a aula. E tem 40 alunos. Aí você tem alguns que vão se infectar e outros que não. Por quê? Ninguém sabe o certo também, né, professor? Tipo, isso é uma pergunta. Por que algumas pessoas pegam sintomas fortes, outras leves e outras não manifestam sintomas? Olha a resposta do Everton ali no chat, né? Sim, mas ao mesmo tempo, sei lá, tem pessoas que são super frágeis para algumas doenças e não manifestaram sintoma para o Covid. Exatamente. Você tem um conceito da epidemiologia, tá? Que é suscetibilidade. Existem pessoas mais suscetíveis, são mais propensas do que outras, e isso tem uma relação com a carga genética, a história orgânica. Nós somos bichos que temos uma história, né? Da nossa família, da nossa... Tudo, gerações e gerações que estão marcadas na nossa carga genética. Então, o sistema imunológico faz parte, né? Tem idosos de 80 anos se recuperando rapidamente e jovens de 20 e poucos anos sofrendo muito mais. Sim. Vocês viram uma história de uma senhora do Rio de Janeiro, 104 anos. Ela teve a gripe espanhola quando era criança, em 1917, e teve Covid, e sobreviveu, uma senhora de 104 anos. Então, ela tem no organismo dela o anticorpo da gripe espanhola, que foi 1917, 1918, e agora ela tem o anticorpo da Covid. E está vivíssima da Silva, dona Beatriz, com 104 anos, né? Fantástica a história dela. E, de repente, um jovem de 20 anos morre, né? Então, você tem infectados e suscetíveis no meio de 40. E aqueles que são mais suscetíveis. Então, é isso que vai gerando o processo de transmissão, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, tem os processos imunológicos. Bom, aqui tem as condições culturais. Porque, olha lá, sintomatologia não molesta. E a sintomatologia molesta. Aqui eu quero fazer um comentário que o conceito de saúde da doença, internaram um de 17 anos aqui em Araçatuba. O que aconteceu, João?
Foi Covid mesmo, professor. Ele chegou Sim, tem criança. nos sintomas piores, assim. E o moleque tinha 17 anos. Não, tem criança. Ele, Gente, cada história, vocês viram uma história de uma grávida, veja só, grávida, e a mulher pegou Covid, tinha que entubar a grávida. Então, fizeram uma cesariana, tiraram o bebê de 7 meses, prematuro. O bebê pegou Covid no hospital. Então, a mãe entubada, um bebê de 7 meses, numa incubadora do hospital, com Covid, né? E os dois sobreviveram. Então, é uma história fantástica, porque eu fico só imaginando a enfermeira cuidando de um bebezinho de 7 meses, que ele tem menos de 1 quilo, um Covid. Olha a situação, né? E aí, você faz um trabalho desse, tal, e consegue salvar uma vida dessa, e a mãe saiu, e aí agora, depois de 60 dias, que ela está vendo o filho dela que nasceu, né? Então, bebê pega Covid, né? E é mentira que é só os idosos, a doença de velho, que é uma outra grande bobagem, né? A gente tá falando. Mas a gente está comentando aqui essa questão. A saúde, ela envolve processos culturais. Culturais, tá? Isso envolve questão de gênero, questão étnica, tá? Questão de classe social, tá? Então, isso é um conceito até da geografia feminista que fala da interseccionalidade, né? Interseccionalidade, agora eu não sei, me deu um branco aqui. Interseccionalidade. Não sei como é que escreve, gente, me deu um branco, tá? Tá faltando alguma coisa aqui, da interseccionalidade, né? Porque eu cruzo. O Williams, Kaique, escreve certo interseccionalidade aí para mim, por favor. E porque envolve o cruzamento dessas coisas, né? Então, voltando lá para o gráfico, ó, condições culturais, sintomas que não molestam e sintomas que molestam o indivíduo. Então, existem estudos. É com S. Que feio, hein? Não, eu tinha escrito, aqui com S. Porque a interseccionalidade é com inter, que atravessa, né? Interseccionalidade. Isso é um conceito importante da geografia feminista, né? Que tem trabalhado o cruzamento de classe social, questão étnica, questão de gênero. Então, a gente sabe, por exemplo, há uma diferença entre como que o homem e a mulher lidam com os sintomas, com as doenças, inclusive, certo? Então, é de secção, mas é que ele atravessa as secções, né? Você tem uma secção de classe, uma secção de gênero, uma secção étnica. Agora, o interseccionalidade ele atravessa, né, essas dimensões. Né? Então, a gente está falando, ó, por que existe um programa no Ministério da Saúde que é a saúde dos homens? Porque os homens não vão ao médico, só vão quando estão quase morrendo. Existe essa bobagem, né, de fugir, que nem o diabo da cruz, do exame de toque, do toque anal, por conta da próstata, por exemplo. E é um exame preventivo, né? E está aumentando câncer de próstata com homens com menos de 40 anos que não fazem o exame preventivo, por exemplo. Bom, enquanto as mulheres se cuidam muito mais. Então, há uma diferença aí, né, de gênero. A questão
de classe social. Tá? Por exemplo, há estudos que mostram, por exemplo, um trabalhador braçal, pensa aí da construção civil, carrega saco de cimento, põe um saco na cabeça, ela começa a ter problema nas costas, lordoses, problemas, né, do hérnia de disco, dores terríveis. O cara levanta no dia seguinte e vai trabalhar. Ele está sentindo dor da ponta do nariz até o dedão do pé. E ele vai trabalhar. Né? Então, o trabalhador se sente doente a hora que ele não consegue levantar da cama e pôr a calça para ir trabalhar. Aí ele fala, nossa, agora eu estou doente. Então, há diferenças de como cada um lida com os sintomas. Né? Alguns, qualquer febrinha, o cara já cai na cama, já fica... Né? Você tem diferentes percepções. E entre as questões étnicas, obviamente. Eu estou numa comunidade indígena, a concepção de saúde, né, que tem a ver com o mundo espiritual, essa relação de equilíbrio com a natureza, passa por outras concepções étnicas. Né? Essa parte de sintomática. Por isso que está aqui, ó, condições culturais, né? Que faz o cara não se importar, o outro se importar, né? E aí depois o acesso aos serviços. Então o cara sabe tudo isso, mas não consegue ser atendido. Então, as informações de saúde envolvem tudo isso, né? Certo? Bom, isso aqui eu não vou falar agora, só dizer que o geógrafo, tarefas práticas para os geógrafos. Então, nós temos trabalhado bastante com a padronização das informações, essa questão da informação digital não georreferenciada, e que a gente vai georreferenciar, jogar no mapa, e isso é o que o grupo que vai fazer o mapa da dengue, o mapa da Covid, né? Aí eu falo um pouco dessas coisas. Aqui eu quero citar esse exemplo. Aqui, peraí. Agora à noite, o Ministério da Saúde mudou a postura em relação à Covid. Agora o Ministério recomenda procurar atendimento médico, mesmo com sintomas leves. O Fabrício, a gente vai ter que ver o que... Porque, assim, o Ministério da Saúde está tão desmoralizado, né? Que... Por que eles estão falando isso? Eu vou ter que dar uma olhada. Né? Infelizmente, o Ministério da Saúde, o governo federal, eu vejo isso com tristeza, tá? Tristeza. O Bolsonaro perdeu a chance de liderar o país. Aliás, eu estava até lendo sobre isso. Se ele tivesse tido 1% de inteligência, que ele não tem, uma ameba, e ele mantivesse o Mandetta e comandasse o país diante da pandemia, a gente estava frito, meus amigos. Estávamos fritos. Porque a popularidade dele estaria lá em cima. Ele podia botar o exército na rua, gastar o dinheiro como ele achava que devia, porque nós estamos numa situação de emergência em saúde pública. Estado de calamidade pública, votado pelo Congresso Brasileiro até dezembro. Não tem teto do gasto. Ele pode gastar acima do teto, que ele achar que deve gastar. Né? E aí nós temos um ministro-general que não sabe nada de saúde, tem piorado o registro das informações no DataSUS, infelizmente. E aí o nosso problema vai se arrastando por meses ainda. Então vamos ver o que o Fabrício está falando aí, né? Professor, e a mutação do vírus em diversos lugares? Sim, esse vírus, o vírus, há um debate se o vírus é um ser vivo, né? Uma parte dos biólogos acha que o vírus não é um ser vivo. Ele é um organismo
defeituoso, inclusive, porque ele é um pedaço de um DNA mal formado, né? E, então ele é um pedaço de uma proteína que, para se replicar, ele precisa se instalar na célula, né, de um hospedeiro, onde ele vai ser um parasita, né? Como ele é um pedaço de DNA, um pedacinho de uma proteína, ele é altamente mutante. Então já há estudos mostrando que a cepa viral do SARS-CoV-2 na Europa já é um pouquinho diferente do que estava na China. E o que veio para o Brasil é o que veio da Itália, né? Não é o vírus chinês, é o que veio da Itália. Então, há já estudos mostrando pequenas adaptações. E o vírus está se adaptando a uma transmissão aérea, né? Ele está no ar, e ele está no esgoto, nas fezes. Então, ele não está só no cuspe, mas ele está nas fezes, portanto, ele está chegando no esgoto, num país que tem péssimo saneamento básico. Então, olha só a coisa. Portanto, se não tiver a vacina, realmente nós estamos diante de uma situação de um risco de outros ciclos de contaminação, né? Dessa vez por uma via ambiental, né? No caso, como o João falou, de ter lugares específicos de atendimento de primeiro contato em locais separados, como nas sentinelas nas cidades do interior. Sim, eu acho que essa é a estratégia correta, de separar, não levar para o hospital, né? Um caso que é mais simples, porque às vezes a pessoa nem está infectada e vai se infectar no hospital, né? Então, é muito perigoso ter que ir para o hospital por qualquer coisa, né? Então, o caso do João, que é diabético, exige muitos cuidados mesmo. Se ele precisar ir para um hospital, ele não tem Covid, mas ele está se expondo lá. Então, por isso que esses outros circuitos, né? Bom, então nós estamos falando, e para terminar aqui, o trabalho do geógrafo, que a gente falou aqui da localização, né? O endereço, que uma coisa básica que a gente viu do raciocínio geográfico. Aqui nós temos um exemplo bem legal, que é o trabalho do John Snow, né? Que é um médico do século XIX, que estudou a epidemia da cólera em Londres, né? Esse aqui é o famoso mapa do John Snow. Então, onde você está vendo bolinhas azuis, são fontes de água. Na Londres do século XIX, não tinha água encanada que chegava na casa. Eram fontes em praça pública que o pessoal ia pegar água com balde, né? E essa vermelhinha aqui é um poço também. O que o John Snow viu? Você tem vários pontinhos aqui que são mortes por cólera em Londres. E ele reparou que ao redor desse poço aqui tinha mais óbitos. Então, lá no século XIX, ele propôs: vamos lacrar esse poço aqui. Aí, ao lacrar esse poço, controlou a cólera em Londres. Então, é um exemplo de como, quando eu tenho informações da distribuição, mesmo que sejam poucos casos, a gente consegue perceber uma estrutura espacial. Foi o que nós fizemos com a Covid no estado de São Paulo. A gente era março, tinha poucos casos de Covid, mas a gente relacionou com a estrutura espacial do território paulista. A rede urbana, a hierarquia urbana, as rotas rodoviárias, e dava para enxergar esse processo. E aí apresentamos, publicamos, e dia após dia foi confirmando isso daí, né? Bom, para terminar
essa exposição, eu quero dizer da importância. A geografia não é só para fazer mapa, não, né? Eu pus aqui a importância do trabalho de campo, né? Então, nós, geógrafos, nós temos uma habilidade muito importante, que é essa capacidade de ir a campo, fazer observações, conversar com as pessoas. Então, esse conhecimento da realidade é uma habilidade muito importante dos geógrafos. Então, eu penso que é uma coisa que o professor dentro da escola tem que aproveitar dessa competência da geografia. Ou seja, situar a escola na sua comunidade, no seu ambiente, no seu entorno. Tá? Pessoal, era isso que eu queria comentar aqui. E deixa eu ver se vocês querem fazer alguma pergunta sobre essas coisas, porque aí eu quero mostrar o material que está lá na pasta do Google Drive. Então, a Rabi está perguntando se o vírus no esgoto para as periferias que não possuem saneamento básico é preocupante, sem dúvida. Exatamente. Um país que só 60% das residências tem rede de esgoto, né? Então, o vírus se adaptando a esse circuito hídrico, né? Com esgoto, você criou um outro tipo de problema que não é esse que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, o vírus é um agente que é mutante, ele vai se transformando e isso não é nenhuma novidade, faz 20 mil anos, né? Desde o desenvolvimento da espécie humana, as primeiras comunidades humanas, que você tem várias histórias, várias doenças, né? Que foram se desenvolvendo com a próprio desenvolvimento da sociedade, né? Então, essa não foi a primeira peste e nem será a última. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso? Tudo bem? Vocês estão aí? Tamo. Ei, hello! Henrico, João Lucas, legal. Então, pessoal, deixa eu mostrar nesses 15 minutos. Caramba, peraí. Eu vou ativar novamente a tela para a gente olhar lá no Google Drive, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Tá, dá para ver agora? Sim, senhor. Beleza. Então, olha lá. Eu estou no Google Drive, né? E no Google Drive eu tenho esses slides que eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui 2 textos para quem tiver interesse. São sempre textos que são ligados ao assunto. Esse texto, Maurício Monk e o Cristóvão Barcelos são 2 geógrafos da Fiocruz, amigos meus, e eu admiro muito o trabalho deles lá na Fiocruz. E então eles discutem a vigilância em saúde e território utilizado. Então, essa discussão da relação do sistema de saúde e o território, né? É um texto de 6 páginas, né? Eu acho que é legal para quem está querendo se aprofundar nisso. E esse outro aqui, que vai falar dos modelos de vigilância da saúde, o SUS e a vigilância da saúde, os tipos de modelos, né? Tem uma discussão aqui que quem quiser ver. Bom, mas essa ficha
que é o roteiro perfil geoepidemiológico municipal, tá? É esse aqui que eu vou abrir e nós vamos mostrar o que precisa ser feito. Então, pessoal, é assim, é um trabalho prático da disciplina que nós vamos fazer, não se assustem, tá? Nós vamos fazer até final de agosto, porque são vários passos para você ir explorando as informações de saúde, tá? Então aqui, ó, você vai ter que escolher um município que você queira. Acesse o site do perfil dos municípios paulistas. Eu já dei o link aqui, ó, da Fundação SEAD. Digite o nome do município que você deseja extrair informações. Eu peguei como exemplo a Damantina aqui. Tá vendo? Você vai aqui e a gente vai entrar lá na Fundação SEAD. Esse aqui não está funcionando. Tem que abrir aqui, ó. Eu vou abrir. Não está abrindo. Por que não está, hein? Ai, ai. Tem algum erro. Mas de manhã eu abri. Muita coisa aberta aqui. Tentar de novo. Perfil SEAD, Fundação SEAD, né? Paciência. Tá muito lento o meu sistema, mas vamos combinar o seguinte. Porque aqui, ó, por exemplo, eu escolhi a Damantina, né? Mas vamos pegar o João. O João vai pegar Araçatuba, né, João? Pode ser, você está falando? Por exemplo, então, pega o município que você mora, ou o município que você vai dar aula numa escola, tá? Araçatuba. Então, aí, esse link aqui que eu já pus, você vai abrir essa página e digitar Araçatuba, né? Aí, ele vai me dar, nesse item aqui, território e população, a taxa geométrica de crescimento, né, da população, o índice de envelhecimento do município, a porcentagem da população com menos de 15 anos, né, e você pode comparar com os indicadores do Estado de São Paulo e da região administrativa onde se localiza o município. Tá certo? Então, a gente faz vamos ver se abre agora aqui. O meu computador resolveu... Deve ser porque eu já estou na 6ª reunião do dia. Ele travou. De manhã eu abri normal. Bom, então aí nós vamos pegar uma série de dados da demografia, né? E eu pus aqui o exemplo. A Damantina apresenta uma taxa de crescimento bem próxima de zero, bem abaixo da taxa da região administrativa de Prudente, que já é menos da metade da taxa paulista. Inversamente, o índice de envelhecimento de Adamantina está acima da região. Então, eu tenho um pouco de ideia de como é que está o envelhecimento em Araçatuba, quanto a porcentagem de jovens eu tenho ali, certo?
Aí eu vou lá adiante. E tem o seguinte, nós vamos acessar o caderno de informações em saúde do DataSUS. E lá eu consigo pegar a pirâmide etária de Araçatuba. Então, eu já tinha comentado na aula passada. Vocês estão dando uma aula de dinâmica da população brasileira, demografia, aquela coisa da pirâmide etária do Brasil. Nesse link aqui, você acessa a pirâmide etária do município da sua escola. Então, eu tenho a pirâmide etária do Brasil, como é que é a pirâmide etária do município que eu trabalho na escola? Vamos fazer essa comparação com os alunos, né? Bom, vamos ver se dá certo aqui agora nesse. Aqui eu dei o. Aí, agora abriu. Tá vendo o link? Eu já pus o link. Aí já abre. Vamos pegar Araçatuba aqui. Que eu peguei a Damantina, né? Mas Araçatuba. Tá lá, Araçatuba. E aí o que acontece? Abre uma planilha do Excel. Né? Então, isso no DataSUS, eles te fornecem uma planilha. Olha a lentidão. Até abrir essa planilha. Tá abrindo. Bom, aí eu tenho a pirâmide etária do município que eu quero estudar. Certo? Deixei abrindo lá. Bom, aí, item 4. Vamos agora analisar os óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos. Então, são considerados evitáveis pelo Ministério da Saúde diversas causas que seriam reduzíveis por ação de imunização, por exemplo. Não tem por que uma criança morrer de sarampo, gente, porque tem vacina. Então, se tem lá em Araçatuba, está morrendo criança até 5 anos de sarampo, foi por falta de vacinação. Bom, adequada atenção à mulher na gestação. Então, a criança morreu, é feto, é óbito fetal, por desnutrição, sífilis congênita. A mãe pode estar com sífilis, isso passa para o feto e ele vai morrer antes de nascer. Entendeu? Você tem atenção no parto. A gente falou do problema de mortalidade materna, que tem a ver com a qualidade do serviço. Então, a mulher tem uma hemorragia durante o parto e morre. Tem uma síndrome de aspiração neonatal. A criança morre asfixiada antes de nascer. Tudo erro no parto. Atenção adequada ao recém-nascido. Alguma deficiência respiratória da criança. Ações de diagnóstico e tratamento adequado. Tuberculose, meningite, tal. Então, existe uma lista de causas evitáveis e nós vamos lá no dado de Araçatuba para ver como é que está. Aqui abriu a planilha. Abriu a planilha de Araçatuba. Eu vou aqui na demografia e eu tenho aqui a pirâmide etária de Araçatuba. Vendo? Então, eu posso copiar. Eu posso copiar isso aqui. Eu levo para o meu trabalho lá no. Então, o João vai analisar essa pirâmide etária de Araçatuba. Alguém vai pegar Presidente Prudente, outro vai pegar Barueri, Campinas. Vocês escolhem. Tudo bem? Positivo. Bom, aí, pessoal, seguindo lá.
Então, eu tenho os óbitos por causas evitáveis. Então, consulte no link abaixo qual é a taxa de mortalidade infantil por causas evitáveis, por 1.000 nascidos vivos no estado de São Paulo e a Diretoria Regional de Saúde, da qual faz parte o município. Eu pus todos os links aqui. Então, nós vamos entrar em Araçatuba. Lá tem uma regional. Tá vendo? Araçatuba aqui, ó. Dá para ver? Tá muito pequenininho. Dá, professor, é só. Não, é só. Dá para dar o zoom aqui na sua transmissão. Tá vendo? Araçatuba. Não sei se alguém sabe, mas se não estiver enxergando, se estiver usando pelo celular, é só dar o zoom com o dedo. Ah, legal. Então, olha só Araçatuba. Enquanto a taxa de mortalidade infantil por causas evitáveis em 1.000 nascidos vivos no estado de São Paulo é 8. Então, 8 crianças em cada 1.000 nascidos vivos morrem por causas evitáveis. Mas em Araçatuba é maior. É quase 10. Isso na regional. Certo? Então, eu tenho lá. Então, qual é a taxa de mortalidade infantil da regional? Ela é maior que do estado de São Paulo, Araçatuba. Né? Bom, agora vamos verificar na base de dados do DataSUS quais são as causas principais que têm gerado esses óbitos. Eu quero saber, desses quase 10 por 1.000 nascidos vivos em Araçatuba, está morrendo do quê? Aí eu vou entrar no DataSUS. Está aqui. Eu já dei o link. Óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos. Então eu explico como é que faz. Ó. Na linha, nós vamos selecionar causas evitáveis. Cadê? Aí, causas evitáveis. Selecionei na linha. Linha. Eu vou montar uma tabela. Linha, causas evitáveis. Aí eu vou lá. Coluna, o ano do óbito. Aí eu vou lá. Coluna, procuro o ano. Ano do óbito. Tá vendo? Conteúdo, óbitos por residência, porque o óbito pode ocorrer num hospital em outro município, né? Eu quero em Araçatuba. Óbitos por residência. Né? E eu vou pegar o período, ó, porque tem desde 2018 até 96. Vamos pegar 10 anos aí, de 2005 a 2018. Tá vendo? Então, eu peguei causas evitáveis, ano do óbito, óbito por residência e o período. Aí, eu vou selecionar o município, que nós estamos atrás de Araçatuba. Araçatuba. Bom, Isso aí, e aí, professor, é igual aquele do IBGE, né? Tipo, ele vai me gerar um tabela. documento depois. É, Ah, tá. agora eu vou mostrar a tabela, quer ver? Eu vou clicar aqui. Ó, tem a tabela de Araçatuba, de 2005 a 2018, óbitos, causas evitáveis. Então, olha só, nesse período, morreram 313 crianças nesse município por óbitos evitáveis. Tá certo? Por quê? Qual é a causa? Eu tenho lá, ó, atenção no parto. 257 dos 313 foi por problema no parto. Qualidade do serviço de Araçatuba. Entendeu? E aí vai por aí afora. Então, qual é o meu objetivo, pessoal? Eu quero terminar dizendo: o Brasil fornece gratuitamente todas essas informações, mas nós não temos massa crítica, nós não temos. Ninguém usa, ninguém faz análise. Em outros países, você precisa de um dado desse, tem que comprar do governo. E o Brasil, o SUS oferece, né,
gratuitamente. Então, é um material muito interessante para o professor planejar o seu trabalho. Bom, aí, pessoal, não acabou, não. Depois de fazer todas essas etapas, aí vem o trabalho gran finale, que eu quero que é o trabalho que vai chegar lá no fim das aulas. Então, com base nas informações coletadas em diferentes bases de dados, o DataSUS CEOD elabore um texto dividido nas seguintes partes. Introdução. Você vai fazer uma apresentação do município escolhido. Araçatuba, localização, destacando aspectos demográficos, então, como é que está o envelhecimento, a proporção de jovens, uma caracterização. 2, aspectos epidemiológicos. Então, tem óbitos infantis evitáveis, coeficiente de mortalidade por causas selecionadas, você vai fazer uma análise. Depois, eu peço um plano de ação saúde na escola. Você vai propor atividades de educação em saúde que problematize o perfil epidemiológico municipal discutido nos itens anteriores. Então, eu quero uma proposta de ação na escola. O João trabalhando em Araçatuba, numa escola, que tem esses dados, envelhecimento, proporção de jovens, os óbitos evitáveis, o que dá para fazer com os alunos de discussão? Aí vai capa, título, plano de trabalho, dados pessoais e tal.